Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz essa manhã? Então, encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tá saindo. Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá? Você não tá saindo aqui. Não, mas não é para mim não, é para a pastora Elza e para o pastor Francisco, né? Casal 21. Uma alegria estar de volta nessa igreja. Eu fiquei surpreso, eu não sabia que era para cá que eu vinha. Eu saio de casa igual João 3:8. Eu não sei de onde venho nem para onde vou, né? Aí chego aqui o Paulinho que fica com essa benção, né? Me arrastando para cá e para lá. Eu costumo dizer que para chegar na minha agenda, Jesus é o caminho e o Paulinho é o pedágio, né? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas. O capítulo é o de número 10. Lucas capítulo de número 10 e o versículo de número 19. Se o sonoplasta puder me dar um pouquinho de agudo aqui, minha voz está extremamente afônica. Um pouquinho de agudo, isso, obrigado querido. Vai ganhar um beijo depois, viu? Não é meu não, ficou todo empolgado lá em cima. Lucas 10 e 19, quem encontrou diga amém. Está escrito assim: eis aí que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. O versículo é tão lindo que eu vou ler novamente, né? Eis aí que eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo, né? Porque aqui está parecendo uma sauna, né? Isso, aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do céu sobre nós. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele, Senhor, nesta manhã, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Vou pedir ao meu amigo sonoplasta para me dar um pouquinho mais de agudo. Se você puder colocar um pouquinho de brilho aí no som, eu vou te agradecer, tá? Ele não consegue. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, amanhã deste dia vai ficar marcado para sempre no seu coração. Porque a palavra que Jesus me deu é uma daquelas que arranca tatu da toca e sabiá do toco. Não é mensagem para crente que tem estômago fraco. Porque se tiver alguém aqui com estômago fraco, já ore para Jesus mandar um engove espiritual. Tome um engove antes e um depois, porque eu trago para vocês um tutu
escutando de Jeová nesta manhã aqui. Eu queria ouvir o som do teclado, Robson, que eu não escuto. Só um pouquinho. Queridos, eu abri a Bíblia Sagrada e li com vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 19. A história que eu passo a narrar agora, ela é única, ela é inusitada. Não dá nem para acreditar que ela aconteceu. Você consegue imaginar Jesus, o dono de todas as almas, cordial, amigo, respeitoso, carinhoso como era? Consegue imaginar ele parar um culto no meio da pregação e mandar todo mundo embora, do nada? Consegue imaginar o tumulto que pode ter acontecido, o escândalo, as murmurações que vieram? Pois bem, é isso que eu vou contar agora. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus estava já caminhando há alguns anos no seu ministério. E todos os dias reuniam ao redor dele uma multidão, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagine que cada homem tivesse uma mulher e cada homem e mulher tivesse uma criança. Nós temos aí cerca de 15.000 pessoas. 15.000 pessoas que todos os dias, depois dos milagres que ele fez nas bodas de Caná da Galileia, transformando a água em vinho, quando ele deixa de ser uma figura comum em Israel e se torna num profeta, as multidões cansadas, oprimidas, machucadas, que aguardavam a vinda do Messias, começaram a correr atrás dele. E quando corriam atrás dele, não saíam de perto, porque o dia em que ameaçaram sair porque não havia comida, a compaixão dele foi tão grande que ele mandou gritar no meio da multidão quem tinha pão e peixe, e trouxeram para ele 5 pães e 2 peixinhos. E ele, tendo dado graças, orou e fez a multiplicação, e a multiplicação saciou a fome do povo. Depois disso, mais pessoas caminharam ao lado dele. As pessoas diziam assim: pode vir, não se preocupe com comida, porque o homem faz mágica. Por onde ele passa, a comida multiplica. Então isso foi fazendo com que o ministério dele ficasse conhecido. Todavia, teve um dia que a paciência dele se esgotou. Ele olhou para aquela multidão de miseráveis, de famintos, uma multidão de pessoas que mal paravam para ouvir o que ele falava. As pessoas queriam ver um milagre, queriam ver ele tirar da cartola dele um coelho, queriam ver ele fazer flutuar um elefante, queriam ver ele fazer algo extraordinário. Quando ele danava a pregar e a falar, poucas pessoas prestavam atenção. É mais ou menos o que acontece nas igrejas de hoje. Quando um pregador começa a pregar, ninguém quer ouvir, mas quando tem uma música boa, todo mundo entra para dançar, né? As pessoas querem coisas imediatas. Desde aquele tempo, parece que as pessoas já eram apaixonadas por comida fast food, aquela comida feita em forno micro-ondas. 5 minutos está pronto. Eu não sei você, mas eu não gosto de comida de forno micro-ondas. A comida até tem aparência, até fica com cheiro, mas o gosto não é o mesmo. Já desse eu estava lá em Brasília, sozinho, sem ninguém para fazer comida para mim. Eu olhei no congelador, tinha lá uma lasanha da Sadia. Aí eu não precisa nem ser mestre cuca. Eu li, estava escrito 14 minutos, não sei no que, já botei no micro-ondas. O cheiro tomou conta do apartamento. Quando eu tirei aquela lasanha, estava dando gosto. Nas beiradas dela toda queimada. Eu disse: é hoje que eu me acabo. No meio da lasanha estava gelado. Eu falei: que desgraça é essa? Aí Jesus falou comigo: é mais ou menos que a minha igreja anda comendo, meu filho. Eu falei: como assim, senhor? A comida feita rápida demais dá nisso. O senhor disse para mim que ele tem saudade daquela comida feita no fogão a lenha, aquele arroz com suã, aquele feijão mineiro. Oh Jesus, vou matar você nesta manhã aqui. Pois bem, imagine vocês que Jesus, ele olhou para aquela multidão e nesse dia ele estressou. Ele disse assim: calma aí, eu não vou pregar mais. Eu estou cansado de gente que corre atrás de mim só por aquilo que eu tenho para dar. Eu quero pessoas que corram atrás de mim por aquilo que eu já dei. É mais ou menos o que acontece num culto como esse. Tem 2 grupos que vieram aqui. Um desses grupos veio para ver o que Jesus vai dar agora. E dependendo do que Jesus dá agora, ele vem no culto à noite, ele nem na igreja vem mais. Ele é capaz de entrar aqui dentro e colocar Deus na parede com uma oração: ou o Senhor fala comigo, eu nunca mais te sirvo. Mas ainda bem que tem alguns que entram aqui dentro e dizem assim: Jesus, não precisa me dar nada. O Senhor já colocou o meu nome no livro da vida. Eu tenho muito mais do que eu merecia. Quando Jesus anuncia o fim do culto antes da hora, os organizadores da cruzada ficam desesperados. Imagina a pastora Elza, o pastor Francisco fizeram a divulgação. Aí todo mundo na expectativa. Eu agarro o microfone,
dá 3 minutos, eu jogo o microfone e digo, não vou pregar mais. Jesus, que tumulto, que vergonha. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Jesus olhou e disse, eu não prego mais. Ao falar isso, Pedro, Tiago e João, os pilares da igreja, vêm se reunir com Jesus. A multidão, ele pede calma, e eles vêm, Senhor, o que está acontecendo? Jesus diz, chega. Esse povo não quer o que eu tenho para falar. Eles querem o que eu tenho para dar. Eles querem sinais, querem milagres, mas eles não me amam. Eles amam os sinais que eu faço, mas eles não amam a palavra que eu prego. E por isso eu não prego mais hoje. E eles vão falando, Senhor, mas calma, não precisa ser desse jeito, vai virar um escândalo. E Jesus disse, está resolvido, não prego mais. Mas depois de baterem tanto a porta, o coração do mestre fica um pouquinho mais mole. E Jesus diz, tudo bem, para que a cruzada não termine sem sentido, eu vou pregar, mas não para esta multidão. Separem no meio desta multidão 70 pessoas. Quantas pessoas? Olhe para o seu irmão e diga, pense numa luta. Pergunte a mim, por quê, pastor? Consegue imaginar a cena? Você e mais 11. Na sua frente tem uma multidão de 15 mil pessoas com fome. E você tem que andar no meio dessas pessoas e separar 70. E selecionar e dizer assim, você vai ali para frente. Andar daqui a pouco, você também vai ali para frente. E as 14.930 pessoas irem embora murmurando, xingando e dizendo, eu nunca mais venho nessa igreja. Nunca mais venho ouvir esse pastor. Isso é tudo um engodo, é um bando de gente que mente, que só quer oferta e aquelas coisas mais. Agora eu imagino qual foi a fórmula que Pedro, Tiago e João usaram para que essas 70 pessoas fossem selecionadas. Eu acredito que não foi assim aleatoriamente. Estava lá 15 mil pessoas, as primeiras 70 na frente. Não acredito nisso. Eu acredito que eles usaram um método de selecionar. E acho que foi mais ou menos assim. Eles se reuniram porque eles chegavam antes da cruzada começar, organizavam o povo e depois Jesus chegava para pregar. Então quem organiza uma festa sabe exatamente quem chega primeiro. 3 anos fazendo cruzadas, 3 anos, as mesmas pessoas correndo atrás deles. Tinham alguns que já eram figurinha carimbada. Pedro, Tiago e João começaram a notar, tem aquele homem ali que toda vez ele é o primeiro a chegar. Ele chega com o embornal, senta e quer ouvir Jesus pregar. E alguém deve ter dizer assim, olha, se ele chega primeiro há 3 anos, é porque ele quer ficar mais perto de Jesus. E quem quer ficar mais perto, merece ficar aqui para ouvir essa pregação de hoje. Alguém tem uma outra ideia, deve ter sido João, que é mais equilibrado. Pergunte qual? Pedro, se quem chega primeiro quer ficar mais perto, tem sempre aqueles que quando a cruzada terminam, vão embora por último. Tem uns que vão antes da cruzada terminar. Dá 9 horas, quando o culto é à noite, parece que a pessoa sentou num formigueiro. A pessoa não se controla. O demônio das 9 horas cata ela. Não, eu vou embora porque esse pregador que tinha que pregar já pregou. Mas graças a Deus tem gente que só arreda o pé depois da bênção apostólica. Porque tem gente que sabe que se o milagre não vem na oração inicial, antes da bênção apostólica, a glória de Deus pode pegar ele. Amém por isso? Temos 70 pessoas separadas. A multidão foi embora murmurando, os discípulos estão ali pensando o que deu na cabeça de Jesus. E tem 70 criaturas como eu e você. Aí 70 começam a olhar, acostumados com aquela multidão. De repente olham, está tudo vazio. O coração deles começa a acelerar, Paulinho. A perna fica bamba. E eles começam a dizer, por que será que só nós ficamos? E alguém dizendo, é porque ele quer contar alguma coisa que só nós podemos ouvir. Ele vai falar coisas que só nós podemos e vamos ouvir. E Jesus começa a passar uma vistoria entre eles. Pode imaginar? Jesus com as mãos para trás, passando um olhar por 70 pessoas. E essas 70 pessoas tremendo, começando a ter uma emoção que nunca tiveram antes. Jesus olhando dentro dos olhos dela, coisa que ele nunca pôde fazer com aquela multidão. Porque no meio de 70 é muito difícil, no meio de 15 mil é difícil, mas com 70 dá para fazer. Jesus olhando nos olhos dela, calma, deixa eu só esperar aqui, ver o que está acontecendo isso. Quase que eu derrubo tudo. É que você chama um pouquinho a atenção, sabe? Eu tive 2 visões. A primeira, quando ele passou, eu disse, é um anjo. Aí eu falei, esse anjo está comendo muito. Aí depois eu pensei, é um pai de santo que converteu.
E agora eu vi que é um profeta do Deus vivo. Deus te abençoe. E ele me socorreu aqui, porque esse negócio ia tombar para lá. Então preste atenção. Jesus está olhando nos olhos deles. E de repente ele sente uma alegria indizível. Porque não era essa a intenção. Mas agora que aqueles ficaram, ele começou a ler o coração deles. Coisas que ele não conseguia fazer com 15 mil. E ele começa a ver que aqueles que ali estavam eram pessoas apaixonadas por ele. Que estavam ali não por aquilo que ele tinha para dar, mas por aquilo que ele já tinha dado. Que eram pessoas que chegavam antes de todos e iam embora depois de todos. E Jesus resolveu dar a eles uma lição que vai cair sobre nós hoje. Ele para diante daqueles 70 homens e mulheres e ele faz uma pregação de um versículo. E esse versículo mudou a minha vida, vai mudar a sua. Ele diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Só por esta palavra a gente já podia ir para casa feliz nesta tarde, né? Mas tem coisa grande vindo por aí. Levante a mão para o céu, chacoalhe ela, coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado, à sua direita. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Diga: está preparado? Diga: o que você vai ouvir agora vai sacudir a sua vida. Pastor Elzo, o que aconteceu naquele dia está acontecendo nessa manhã. A notícia esparramou pela cidade que eu ia estar aqui. Quantas pessoas quiseram estar aqui e não vieram? Umas porque não acreditaram, não é mentira, não vem não. Outros porque disseram assim: é domingo, se fosse à noite eu até ia. Outros até tentaram vir, mas furou o pneu do carro, deu dor no dente da sogra. Quando terminar essa manhã e você for para casa e você começar pelos Facebooks da vida, postar as fotos, foi uma glória. O que vai ter de gente que vai te ligar e vai dizer assim: nossa, eu queria ter ido, eu quase fui. Aí você vai dizer assim: não, querido, o culto não era para você. A pessoa vai ficar brava. A pessoa vai dizer assim: não, mas como assim? Culto não era para mim. Diz: não, é que o pastor pregou uma mensagem hoje dizendo que tem dia que Jesus não quer falar só para quem quer ver sinais. Tem dia que ele quer falar só para quem é apaixonado por ele. Só para quem vence a cama no domingo de manhã. Só para quem vence o problema do carro furado. Só porque pessoas que não colocam obstáculos para ir ao culto. O culto nesta manhã não é para gente normal. Os normais estão em casa. Eu vim pregar só para gente maluca. Só para gente doida nesta manhã. Eu vou pregar agora explicando palavra por palavra desse versículo. Então anote no seu coração. Esse versículo começa com um verbo alto, com um verbo nobre. Esse versículo começa com a seguinte expressão: eis que eu. A palavra eis não é costumeiramente usada. Você nunca vai dizer assim para o seu filho: eis que eu vou te dar uma bicicleta, meu filho. Você não diz assim para sua esposa: eis que hoje à noite vamos jantar fora. Porque é uma palavra, é um verbo português que a gente não usa costumeiramente. Esse verbo é um verbo do imperativo. E palavras do imperativo só são usadas por quem tem autoridade. Somente nobreza, classe alta, reis, sacerdotes e profetas podem usar esta palavra, porque eles estão revestidos de uma autoridade que não vem da terra. Então esse que vai falar conosco agora não é um Zé Mané, é o dono do mundo. E quando ele diz eis, ele está dizendo assim: eu não estou dando para você uma opção de escolher ou não. Eu não estou dizendo para você que você pode ficar aqui ou não. Isso já passou. Ele está dizendo assim: eu vou mudar a sua vida sim. E ele diz: eis que eu. Me arrepia todo. Por que ele está dizendo eis que eu? Ele está fazendo questão de dizer assim: não são os meus discípulos. Não é o pastor da igreja que está falando. Não é o arcanjo Miguel. Não é Gabriel.
Sou eu, o dono da igreja. Então quando eu falo numa plenitude que você pode acreditar. Eu não vim aqui te dar a metade, eu vim te dar a plenitude. Quando eu digo eis que eu, você pode confiar, porque o que eu falo eu sustento. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar. Não sou homem para mentir, não sou filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Então é sinal de que ele estava dizendo assim: o que eu estou falando pode escrever, vai mudar a sua história de verdade. Eis que eu vos dou. Se você leu direitinho na sua Bíblia, em algumas traduções você encontrou esse verbo em outro tempo. Vai aparecer assim: eis que eu vos dei. Quando eu li que havia uma variação no verbo dar, peguei todas as Bíblias possíveis, entrei na internet e eu descobri que esse texto em todas as Bíblias do mundo só é conjugado em dois tempos: no presente ou no passado. Você encontrou como na minha Bíblia: eis que eu vos dou hoje. Ou na sua: eis que eu vos dei ontem. Você nunca vai encontrar esse texto assim: eis que eu vos darei amanhã. E eu perguntei a Deus: Senhor, por que esse verbo não pode ser colocado no futuro? O Senhor disse: porque pessoas especiais, ou elas vão receber, ou elas já receberam. Ou você já tem, ou você vai passar a ter. Esse tipo de milagre, esse tipo de promessa não é para amanhã, é para agora. É para você chegar na sua casa, agarrar o diabo pelo chifre, esfregar o focinho dele no chão e mandar ele embora daquele quarteirão. É para você chegar na sua rua brilhando tanto que Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, se tiver inteligência, já vão estar lá na esquina com a malinha nas costas pedindo carona. Porque os demônios ignorantes que ficarem vão ser transformados em tapete, porque você vai pisar sobre eles depois desta manhã. Amém? Eu vou fazer um pedido, como eu fiz da última vez que eu estive aqui. Essa igreja é muito fervorosa. Cada vez que você sentir vontade de bater palma, você vai segurar a palma e vai dar um glória a Deus. Vamos ensaiar? A mão coçou para dar palma. Isso. No final nós vamos bater palma até a mão doer. Eu faço isso porque cada vez que você bate palma, eu sou obrigado a esperar você voltar, e aí eu acabo perdendo o raciocínio do que eu estou pregando. Amém? E eu aprendi uma coisa muito antiga com um velho pregador que só tinha dois dentes na boca: o zagueiro e o atacante. Ele era analfa de pai e beta de mãe. E ele dizia assim: toda vez que a gente bate palma, a mão da gente esquenta, mas quando a gente dá glória a Deus, esquenta o coração. Pronto. Aí ele olhou para aquela multidão e disse: eis que eu vos dou agora, ou já vos dei ontem. E isso aqui mexe comigo. Pergunte por quê? Porque em alguns textos diz que ele já deu no passado. E aí vem a seguinte palavra: se ele deu, o que eles estão fazendo correndo atrás dele? É sinal que tem gente que tem e não sabe que tem. Vou falar de novo. Tem gente que tem e não sabe que tem. A pessoa que tem e não sabe que tem, ela sofre sem necessidade. É a velha história que eu ouvi nos áureos anos de seminário de uma irmãzinha aqui do Triângulo Mineiro, que morou em uma fazenda cujo pai foi capataz, e o dono da fazenda, muito querido, deu para esse capataz um presente. Só que deu esse presente à beira da morte, não conseguiu explicar a ele o que era. O capataz pegou aquele pedaço de papel, foi numa desses lugares que fazem quadro, mandou colocar num quadro e pendurou na parede. O filho dele cresceu, virou homem, estava aquele trem pendurado na parede. Veio o neto, e aí na terceira geração eles começaram a estudar, e o neto estudou o direito. E um dia ele pegou aquelas coisas do velho pai, viu aquele quadro. Quando ele foi ver, era um documento de posse. Eles eram donos de um pedaço de terra que nunca souberam, porque tinham, mas não sabiam que tinham. Eu assisti um filme uma vez daquele japonês, ou é chinês, ou é coreano, eu acho que era cearense, que é tudo igual. Pode ver, cearense, japonês, é tudo igual. Ele Jack o quê? Jack Chan. Aqui, o pessoal aqui sabe tudo, né? Esse Jack Chan. Mas é um filme daqueles que dá vontade de quebrar a televisão, porque ele bateu em 500 homens sozinho. Mas ele bateu em 500 homens com muita força, até que ele tomou a metralhadora de um homem.
E quando ele tomou a metralhadora, os 500 que ele tinha batido estavam em pé, levantaram as mãos. Só que teve um que olhou para o jeito que ele segurava a metralhadora e partiu para cima dele. E o Jack Chan pegou e puxou o gatilho e não funcionou. Aí o homem catou a metralhadora dele, levantou, mexeu aqui nela e deu uma rajada. O Jack Chan tomou um susto. E o homem olhou para ele e disse assim: do que adianta ter uma arma na mão se você não sabe usá-la? Pegou aí? Do que adianta ter poder se você não sabe como usar ele? Eu poderia passar horas explicando o poder que a igreja pentecostal tem e não sabe usar. Um deles, por exemplo, línguas estranhas. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Quem fala em línguas? Quantas vezes você fala em línguas por dia? Tem gente aqui que só fala em línguas quando entra no culto. E olha lá, depende da música e da palavra. Ah, pastor, mas eu não vou ficar falando toda hora. Idiota você. Porque se lesse a Bíblia Sagrada, saberia o que são essas línguas. Paulo disse assim: aquele que fala em línguas não fala a homens, fala a Deus, porque só Deus entende. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo assim: quando você fala na língua que o Senhor te coloca nos lábios, você não fala numa língua que a terra conheça. Todos os homens que conhecem línguas do mundo podem sentar do seu lado e não vão entender nada. O diabo, que já foi um anjo e perdeu essa glória, perdeu esse idioma também. O próprio diabo, quando escuta você falar em línguas, ele pega um dicionário do céu, que ele morou lá, e fica procurando a palavra. Mas crente, quando fala em línguas, ele desembesta a falar um monte de coisa. Quando o diabo descobre o que significou a primeira palavrinha que você falou, você já fez uma oração de uma frase, uma sentença, você fez uma história. Ele nunca vai saber o que você está falando.